Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre o conto Jardim Selvagem, da série de contos Venha Ver o Pôr do Sol. E a gente vai começar falando sobre os personagens e as suas características. Depois a gente vai falar sobre o enredo e a história. E por último, cada um vai dar a sua opinião e o que achou do conto. A gente tem como narrador personagem a Ducha, que ela é uma menina muito inocente, muito curiosa e bastante infantil. Tem a tia Pombinha, que ela é uma pessoa extremamente conservadora, misteriosa, também ela é muito supersticiosa e ela é muito preocupada. Só que ela é mais preocupada ainda com o tio Ed. O tio Ed é seu irmão. Ele é um cara que sempre foi amigo de todos e sempre contou tudo para ela. Já ele tem uma cozinheira que é uma pessoa muito religiosa, fofoqueira e que gosta bastante de animais. Aí vem a Daniela, que é a recém-esposa do tio Ed, que é uma pessoa muito misteriosa, muito educada, muito elegante, que é bem vista por todos. Mas é uma pessoa muito misteriosa e ela usa uma luva na mão direita e ninguém sabe o motivo, por que ela usa. A história começa com uma conversa entre Ducha, tia Pombinha e tio Ed, que durante a conversa eles chegaram a tocar no assunto sobre Daniela, que tinha acabado de virar esposa de tio Ed. E o tio Ed definiu ela como um jardim selvagem. Ducha não entendeu muito bem isso, ficou bem pensativa e achando isso um pouco confuso, mas deixou isso de lado. Tio Ed foi embora e depois a tia Pombinha e a Ducha foram pro quarto e começaram a conversar a sós e tocaram no assunto do casamento do tio Ed com a Daniela. E aí elas começaram a falar sobre o fato dele não ter meio que contado pra ninguém sobre o casamento, ter escondido isso tudo e não ter mostrado Daniela pra família. Aí a tia Bombinha ficou reparando Ducha durante toda a conversa e falou que ela acabou lembrando o tio Ed quando mais novo, porque o tio Ed é o irmão caçula da tia Bombinha. E ele era um menino muito educado, muito companheiro, muito família. E ela ficou achando muito ruim, ela ficou bastante chateada pelo fato dele meio que ter escondido esse casamento, não ter chamado ela pra nada, e ela ficou bastante intrigada com isso tudo. A tia Pombinha, ela disse que a Daniela é uma pessoa muito bonita e que ela aparentava ser muito jovem, só que na verdade ela não era tão jovem assim, ela tinha a idade lá pra faixa dos 40 anos. E também que ela parecia ter alguma coisa na mão direita, como uma cicatriz, uma queimadura, alguma coisa do tipo. E que durante todo o conto, ele é todo misterioso, sabe? E aí, depois lá pro final mesmo, ele começa a ficar aberto pra opinião do povo, do público, pra que eles pudessem pensar, sabe? O que eles achavam e tudo mais. O conflito começa que é quando a cozinheira do tio Ed ela pede demissão. E ela vai contar esse motivo pra Ducha. Ela começa contando que o cachorro, que é Kleber, que era o cachorro do casal, tinha ficado muito doente. E toda vez que Daniela via o cachorro, ela ficava vendo o sofrimento dele e não gostava daquilo. Então, em um certo dia, ela dá um tiro na cabeça do cachorro e o mata. E para justificar a sua morte, ter matado o cachorro, ela diz que ele não merecia passar por tudo aquilo e que agora ele ia descansar. Então, no final da conversa, a cozinheira disse que foi por isso que ela havia pedido demissão e explicou tudo para a Ducha. Depois disso, Ducha ficou muito pensativa, ainda mais, ficou muito mais curiosa sobre a Daniela depois do que aconteceu. E 2 meses depois, Daniela recebeu a notícia que o tio Ed estava doente. E depois que ele ficou doente, tia Pombinha ficou muito preocupada, justamente porque ela era a irmã dele, ela era meio que uma mãe pra ele desde quando a mãe deles morreu. Então ela ficou bastante preocupada e ela no início começou a pensar que era a úlcera dele que tinha voltado. Depois disso, como a tia Pombinha meio que teve um surto, Ducha foi pegar calmante pra ela se acalmar e dormir. Quando ela acordou, Ducha foi perguntar pra tia Pombinha o que Daniela estava fazendo em relação a isso. Aí tia Pombinha começou a falar que ela tava se dedicando muito ao tio Ed, tava ajudando muito ele e que essa doença passou e ele ficou bem.
Aqui, ó. Ai, que eu tava aqui, aí eu queria soltar. Eu desliguei meu celular porque eu sabia que eu começar a tocar alarme e vocês iam me matar. Ah, essa parte seria interessante a gente colocar então. Foi mal. Tem como cortar o áudio? Não, cara, eu tô com sono. Se não tiver, tá ferrado. Tem como. Ai. Pronto, Nicolas? E depois de alguns dias, Conceição veio falar com Ducha falando que o Ed tinha se matado com um tiro no ouvido. E Ducha teve uma reação muito surpresa, porque ela não imaginava que isso ia acontecer. E foi quando ela perguntou por que o tio Ed tinha se matado. E Conceição respondeu para ela que devia ser por causa da doença ou algo assim. E Ducha disse que concordou e ela disse que começou a pensar sobre a Daniela no velório, vestida de preto e com a luva preta que ela nunca tira. E assim termina o conto, um final aberto. O conto se passa na casa de tia Pombinha e de Ducha e também na chácara em que o tio Ed e Daniela moravam. Agora cada um vai falar a sua opinião. O que eu acho sobre o conto é que, como no final dele foi um final meio aberto, muito aberto, e Ducha disse que só depois do que aconteceu só pensava na Daniela vestida de preto no enterro e de mesma forma muito misteriosa, pra mim dá a entender que foi ela que matou o tio Ed. Agora o motivo não tá explícito e é muito difícil saber. Mas julgando quando ela tinha matado o cachorro e por ela ser muito misteriosa, creio eu que foi ela que matou o tio Ed. Eu concordo com o Nicolas e acho que o conto é muito misterioso e de certa forma até meio divertido, contraditório. E então acho que foi interessante o conto e eu gostei. Pra mim, no conto, no final que fala quando o tio Ed se matou e que ele tava muito doente, eu acho que a Daniela envenenou o tio Ed pra poder ficar com a riqueza dele, pra ele poder morrer, e ficar com a riqueza dele. E aí depois disso, depois de muito tempo assim, doente, sofrendo, ela acabou matando ele. E pra mim esse conto, sei lá, ele foi muito confuso, vamos dizer confuso, porque, eu achei ele muito confuso. Em partes, assim, ele ficou meio, o que eles estão falando? Mas do resto, Ficou assim, muito implícito tudo. Mas tirando isso, eu gostei. Eu gostei bastante do conto. Eu achei que no começo eles especificaram bem as cenas, como eram os personagens. E eu concordo com os meninos, acho que é a Daniela que provocou a morte do tio Ed. Mas eu acredito que o final ele poderia ter sido mais especificado, porque ficou meio confuso, como eles disseram, porque não dá pra entender muito bem o que aconteceu. E essa foi a nossa resenha sobre o conto Jardim Selvagem. Um beijo no coração de todos e tchau! Adeus! Obrigado! Beijo!